Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje começando a semana 4 do PET 1 de Matemática. E nessa semana o tema dela é Geometria Espacial. Vamos começar então a nossa semana aqui. A primeira questão é a seguinte: o sólido ABCDEFGHI a seguir possui quantos vértices, quantas arestas e quantas faces? Primeiro, então, como que a gente vai determinar a quantidade de vértices, de arestas, de faces? Olha, primeiro a gente pode interpretar, a quantidade de vértices por essas esquininhas aqui que nós temos. Ou seja, os vértices são esses pontos onde os segmentos se cruzam, onde os segmentos se ligam. Como a gente denomina cada vértice, por uma letra, ou seja, são as letras de A até I, que dá um total de 9 vértices. Repare que em todas as alternativas nós temos 9 vértices. No caso, então, as arestas são os segmentos de reta, que ligam esses vértices uns aos outros. Então, por exemplo, aqui, olha, entre o I e o H, nós temos esse traço aqui, que é a nossa aresta. Entre o E e o I, nós temos esse outro segmento. Vamos listar, então, todos eles e ver a quantidade de arestas que nós temos? Então, nós temos aqui 2 que eu já marquei, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, nós temos um total de 15 arestas, ou seja, a alternativa A e a alternativa D a gente já pode descartar. Sobram as alternativas A e B nesse caso. Bom, agora vamos determinar a quantidade de faces. Mas vocês concordam comigo que nesse desenho, para contar a quantidade de faces, a quantidade de lados, ele já ficou bem rabiscado? A gente pode considerar a relação de Euler, que é dada pela quantidade de vértices mais faces menos arestas igual a 2. Ou seja, então eu consigo determinar, a quantidade de faces através dessa relação de Euler. Então, nós temos aí, olha, vértices, nós já temos que é um total de 9 vértices. Mais a quantidade de faces é o que falta a gente descobrir. Menos a quantidade de arestas, que é 15. Isso aqui igual a 2. Resolvendo, então, essa equação, a gente vai ter qual resultado? 9 menos 15 dá o valor menos 6. Mais F igual a 2. Se eu quero isolar, se eu quero descobrir o valor do F, vamos pegar esse menos 6 e passar ele para o outro lado da igualdade. Então, nós vamos ter aqui que a quantidade de faces vai ser 2 mais 6, ou seja, a quantidade de faces, então, é igual a 8. Nós temos 8 faces, então a alternativa C também a gente pode descartar. Resta, então, apenas a alternativa B, que é a nossa alternativa correta. Ok? Fizemos, então, de um método mais lógico, aplicando primeiro um raciocínio mais lógico, depois utilizamos a equação de Euler, a relação de Euler, para poder calcular, então, a quantidade de faces. Vamos para a questão 2 aqui, então. Olha, a questão 2 é a seguinte: um paralelepípedo reto-retângulo possui 4 diagonais principais que se encontram no centro do sólido. Cada uma delas liga um vértice ao vértice tridimensionalmente oposto. Veja esta figura. Então, o que significa esse termo ali, olha, tridimensionalmente oposto? Isso significa que esses vértices aqui, olha, vamos pegar aqui no caso esse vértice aqui de cima, ele liga no vértice oposto, tridimensionalmente. Então, ele vai ligar no vértice K de baixo. Já esse outro vértice aqui, o verdinho, olha, ele sai de um ponto K de baixo da minha figura e vai para o extremo oposto dela, pegando lá, e assim por diante. Então, cada vértice da figura faz esse tipo de ligação aí. Aí, continuando a questão, então, olha, se o sólido possui comprimento, o valor A, largura, B, e altura C. Então, cada diagonal principal tem medida dada por. Aí o exercício lembra da gente a fórmula da diagonal, A diagonal, então, é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, sendo os valores de A
A, 12 centímetros, B, 15 centímetros, C, 16 centímetros. Então, o valor da diagonal vai ser igual a quanto? Bom, se o exercício já deu para a gente esses valores de A, B e C, o que eu vou fazer aqui agora é só substituir, então, tudo isso aí na fórmula da diagonal. A diagonal, então, é igual a raiz quadrada de 12 ao quadrado. Por quê 12? Porque o valor A vale 12. Mais 15 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Bom, eu sei que alguns de vocês vão falar assim, se é raiz quadrada e está todos os termos ao quadrado, a gente pode cancelar esses termos todos aqui e pronto. Mas não posso fazer isso, porque tudo aqui olha, está somando. Se estivesse somando ou subtraindo, eu não poderia fazer esse tipo de raciocínio. Agora, se a gente estivesse multiplicando todos esses valores, eu poderia fazer esse cancelamento com todos os meus expoentes mais o radical ali. Vamos primeiro, então, ter que resolver essas nossas potências, somar os nossos valores, para depois, então, realmente resolver a nossa raiz quadrada e encontrar o valor final. A nossa diagonal aqui, então, vai ser igual a raiz quadrada de 12 ao quadrado, que é 144, mais 15 ao quadrado, que dá 225, mais 16 ao quadrado, que dá 256. Pronto. Fizemos aqui esse caso. Somando, então, todos os três valores dentro da raiz quadrada, a gente vai ter o valor final de 625. E a raiz quadrada de 625 é quanto? É 25. Todos os valores ali não foram dados em centímetros? Então, é 25 centímetros, que é o valor da medida de cada uma das diagonais. Repara que sempre que a gente fala de diagonal também, pessoal, a diagonal ela tem que ser maior que os lados que o exercício está dando para a gente. Então, olha, todos os três lados foram 12, 15 e 16. E olha o tamanho da nossa diagonal, foi 25. Ou seja, então a nossa diagonal aqui deu a alternativa C, a nossa resposta correta. Vamos para a questão 3 aqui, então. Gente, se caso vocês ficarem na dúvida, é o que eu falo todo vídeo, né? Mas se caso vocês ficarem na dúvida, não entendeu determinada resolução de exercício, me manda mensagem lá no WhatsApp para a gente poder tirar as dúvidas aí de vocês. Em um laboratório de matemática, há um cone de acrílico aberto na base e um cilindro de acrílico aberto em uma das bases. Ambos têm o mesmo raio da base e a mesma altura. A professora vira o cone com a base para cima, enche-o totalmente de água e joga o líquido no cilindro. Quantas vezes ela precisa fazer isso para encher o cilindro completamente? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes ou 6 vezes? Para realizar, então, esse tipo de questão, nós precisamos de calcular o volume do cilindro e o volume do cone, certo? Vamos pegar aqui no caso, olha, o volume do cone é 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Já o volume do cilindro é igual a πr ao quadrado vezes a altura. Qual que é a relação que nós temos entre essas duas fórmulas? Por mais que a gente não saiba realmente quais são as medidas do raio deles, quais são as medidas das alturas, só que, olha, por mais que a gente não saiba quanto vale, eu sei que ambos têm o mesmo raio da base e a mesma altura. Então, os valores de H e de R, né, da altura e do raio, são os valores iguais. Π, nós sabemos também que o valor de π é igual aos dois casos. Se eu quero, então, pegar o volume do cone e comparar com o volume do cilindro, olha só, o volume do cone, o que está de diferente aqui? Olha, eu estou dividindo, né, esse volume todo por 3. Então, se eu estou dividindo por 3, vale dizer que o volume do cone ele é 3 vezes menor que o volume do cilindro. Então, se ele é 3 vezes menor, eu vou precisar de triplicar esse valor, né, o volume do cone, para ter um volume igual ao do cilindro. Então, eu tenho que triplicar, então eu tenho que realmente fazer esse enchimento do cilindro um total de 3 vezes. Então, 3 vezes eu tenho que pegar o cone e virar no cilindro. 3 vezes para poder completar esse cilindro aí de água, ok? A questão 4 é a seguinte.
A geometria molecular da molécula de metano, CH4, apresenta-se no formato de um tetraedro regular. Estando o átomo de carbono no centro e os átomos de hidrogênio nos 4 vértices, veja a figura a seguir. Então, é essa figura aqui que o exercício está falando, olha. Na química, estuda-se o ângulo HCH, né, da ligação entre hidrogênio, carbono e hidrogênio, tem o valor aproximado de θ, que é o valor do ângulo, igual a um valor aproximado de 109 graus e 28 segundos. Valor esse que pode ser obtido por meios puramente matemáticos. O valor exato é tal que cosseno de θ é igual a menos 1/3. Suponhamos que o comprimento C da ligação CH, né, de carbono e hidrogênio, seja igual a 1 angstrom, que é esse valor enorme aqui, olha. O lado do tetraedro, que pode ser obtido pela lei dos cossenos. Então, aqui está fornecendo, né, a lei dos cossenos aí. Quanto mede esse lado aproximadamente? Como que a gente vai fazer, então, essa resolução aí? Eu sei aqui, então, que nós temos a lei dos cossenos que deve ser utilizada, que é o valor L ao quadrado igual C ao quadrado, só copiando ali, olha, mais C ao quadrado menos 2 vezes C vezes cosseno de θ. Bom, nesse caso aqui, como vai dar uma expressão gigante, já aconselho o seguinte, peguem uma calculadora que a gente vai resolver essa questão pela calculadora aí. Então, nós temos que o lado desse valor ao quadrado vai ser igual a... Eu já vou colocar já o resultado final ali. Vou abrir minha calculadora aqui também e vamos lá, então, por partes nessa questão. Olha, nós temos que o valor de C é o valor do 1 angstrom, que é o valor de 0,000. Então, esse valor todo aqui é o valor do C. Vamos elevar ele, então, ao quadrado. A gente vai chegar nesse valor gigante aqui. Como são dois valores, eu posso multiplicar isso aqui por 2. Então, vezes 2, nós temos esse outro valor gigante aqui. Menos ainda o nosso valor aqui, 2, que vai multiplicar de novo por... Vou até colocar um parênteses aqui agora. Olha, é o valor de 0, de novo, todo aquele valor gigante ali, olha. Isso aqui eu posso falar que é ao quadrado, porque ele está sendo multiplicado por ele mesmo. Isso que multiplica de novo o valor de cosseno de θ, que é o valor de menos 1/3. Menos 1/3, então vamos lá, menos 1 dividido por 3. Menos 1/3. Nós temos esse valor aqui, então, vamos apertar igual para ver esse resultado todo, né? Dá 2,6 vezes 10 elevado a menos 20. Dá um valor gigante. Mas repara que esse valor aqui não está ao quadrado. Para a gente tirar esse ao quadrado aqui, eu tenho que passar ele para o outro lado da igualdade em forma de raiz. Fazendo, então, a raiz quadrada de todo esse número, a gente vai chegar, então, no valor aproximado de 1,63. Ou seja, 1,63. Um valor aproximado. E olha, repara que o valor aproximado que nós temos aqui de 1,63 é o valor da alternativa C. Então, resolvemos a nossa questão aqui. Se vocês também quiserem resolver essa questão por notação científica, também dá para resolver. Talvez dê até menos trabalho do que fazer dessa forma que eu fiz aqui. Mas é só mesmo uma outra forma de resolução. O resultado, seguindo, né, todos os passos direitinho, chega no mesmo resultado aqui também. Beleza? Vamos para a questão 5. Deixa eu até tirar a nossa calculadora aqui, que agora a gente não precisa utilizar ela mais não. Questão 5, então, pessoal. A questão 5 é essa daqui, olha. Os mapas da Terra são projeções do planeta, considerado esférico, sobre uma superfície. Um tipo de mapa muito usado é através da projeção de Mercator, que projeta a Terra sobre um cilindro tangente à esfera e depois abre esse cilindro no formato de uma folha plana, como sugere esta figura. Então, nós temos aqui, olha, o formato aqui da Terra e depois a gente vai pegar esse formato que é esférico, né, e transformar ele em algo plano, para ficar dessa forma aqui. Considere que o raio da base do cilindro é igual ao raio da Terra e que a altura do cilindro é igual ao diâmetro da Terra. A área lateral de um cilindro de raio R e a altura H é dada por. Então, nós temos que aqui
é a área lateral do cilindro. A área da superfície esférica de raio R é dada por... Aqui o exercício está apresentando a área da superfície esférica. Porém, a área da superfície esférica ela é, na verdade, 4πr ao quadrado. Não tem esse H aqui não, olha. O PET está apresentando informação errada aí. Então, por isso que muitas das vezes a gente não consegue chegar no raciocínio correto. Continuando aqui, então, qual é a razão entre a área lateral do cilindro e a área lateral da superfície esférica? Olha, o que nós temos aqui é o seguinte, as informações anteriores que foram dadas, olha, é que nós temos a altura do cilindro é igual ao diâmetro da Terra, ou seja, a altura é igual ao diâmetro. Então, a altura é igual ao diâmetro. Porém, o diâmetro não é o dobro do raio? Então, vamos colocar o dobro do raio aqui. Onde tem a altura, no caso do cilindro, nós vamos colocar 2R, tá? Substituindo aqui, então, olha, a área lateral do cilindro, ela vai ser igual a 2πr vezes, no caso da altura, então, nós vamos colocar o valor 2R, que é o dobro do raio, que é igual ao diâmetro também. Isso dividido por 4πr ao quadrado. Aqui eu esqueci de colocar, olha, a área da superfície esférica, né, para a gente poder fazer a nossa divisão ali. Vamos multiplicar, então, tudo aqui da parte de cima. Quando a gente tem número, eu vou multiplicar número com número. No caso aqui, 2 vezes 2 dá quanto? Dá 4. E as letras que são iguais, a gente também multiplica. Então, 4πr vezes R dá o quê? R ao quadrado. E isso, olha só por que está dividido. 4πr ao quadrado. Independente de quanto valha esse R, olha, 4 e 4 são iguais. Π e π são iguais. E os dois raios aqui também são iguais. Isso dá tudo quanto? Dá 1 como resultado final, ou seja, é a alternativa A, a nossa questão final aí. Então, pessoal, essa foi a nossa resolução do PET da semana 4. Espero realmente que tenham entendido. Mais uma vez, se ficou na dúvida, me manda mensagem no WhatsApp para a gente poder tirar as dúvidas aí de vocês. A palavra-chave de hoje vai ser, o termo, na verdade, vai ser geometria espacial. Me manda o termo no WhatsApp, geometria espacial, para vocês garantirem a presença aqui de hoje.